Pessoal, como é que estão vocês? Bem-vindo de volta das férias. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Silva, professor de Química do campus IFAU Murici, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de funções oxigenadas. Tá? Como eu já tinha falado antes das férias, que a gente vai continuar as funções orgânicas, e a gente vai continuar com álcool, fenol, éteres, cetonas, aldeído, ácidos carboxílicos e os derivados dos ácidos carboxílicos, em especial os ésteres. Tá bom? Vamos lá? Bem, para organizar a cabeça, o que é que a gente tem que ter em mente? A gente já estudou os hidrocarbonetos, não é isso? A gente estudou os hidrocarbonetos, tá aqui, ó, eu já coloquei para vocês lembrarem: hidrocarbonetos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, os cíclicos, né, os hidrocarbonetos cíclicos e os aromáticos. Bastante importantes esses aromáticos, a gente estudou bastante antes das férias, tá certo? Mas hoje a gente vai continuar outra função, que são as funções oxigenadas. Como eu já disse, engloba álcool, fenol, éter, aldeído, ácido carboxílicos e éster. Essa aula de hoje a gente vai se deter a álcool, tá certo? Mas toda aquela carga que a gente já estudou em relação a número de carbonos, que é o met, et, prop, but, pent, etc., a quantidade, os prefixos, vai continuar. A gente vai levar para a nomenclatura das funções oxigenadas, nitrogenadas, sulfuradas, etc. Segue essa mesma lógica, tá bom? Então, professor, mas o senhor falou de funções oxigenadas e ia passar para o álcool, mas realmente o que é a função oxigenada? Observe aí as estruturas que eu trouxe para vocês de todas essas funções, tá? Todas essas funções aí, ó, o álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílicos e éster. Estou repetindo isso para a gente ficar sempre gravando na cabeça, tá bom? O que é que tem em comum, galera? O oxigênio. Além de carbono e hidrogênio, como tem nos hidrocarbonetos, todas essas funções aqui tem o oxigênio. Note aqui, ó, no álcool, no fenol, no éter, aldeído, em todas tem, tá bom? Em todas tem. Então a gente vai se deter a essa função aqui de funções oxigenadas, a gente vai se deter a álcool. Pois bem, e o que seria o álcool? O álcool nada mais é do que estruturas de carbono que tem, além de carbono e hidrogênio, tem também oxigênio, no caso uma hidroxila, um OH, tá certo? Ligados diretamente a um carbono que só faz ligações simples, conhecido como carbono saturado. Tá? O exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, aqui, ó, dá para ver que essa estrutura de carbono só tem um carbono, tá? E ela está ligado aqui a um OH, dá para enxergar o OH aqui, ó, esse OH, a hidroxila, também conhecida como oxidrila, mais uma vez, está ligado diretamente a um carbono que só faz ligações simples, beleza? Então, e como é que se daria essa nomenclatura desse álcool aí? Certo? Vamos lá. Nomenclatura desse álcool segue o mesmo padrão dos outros, tá certo? As outras nomenclaturas, de acordo com os hidrocarbonetos. Vamos lá. Primeiro é o prefixo, que é o número de carbonos. Você lembra que é met com carbono, et com 2, prop com 3, but com 4, pent com 5, etc. E assim vai. Tá bom? Então, como nessa estrutura aqui eu só tenho um carbono, somente um carbono, ele vai ser met. Depois, o que é que eu tenho que indicar? Eu tenho que indicar como é que essas ligações estão sendo feitas, se ela vai ser simples, duplas ou triplas. Nesse caso aqui eu só tenho ligações simples, então é an. Se fosse dupla seria en, se fosse tripla, in. Certo? Então por enquanto aqui está metan. Mas ao contrário dos hidrocarbonetos, que eu só adiciono O no final, no caso dos álcools eu adiciono OL. Tá certo? Então para esse meu composto aqui ficaria metanol. Tá certo? Aí talvez você esteja se perguntando: ah, professor, então etanol, que é aquele álcool combustível que a gente encontra no posto de gasolina, tem a ver? Tem. Et, porque tem dois carbonos, olha aqui a estrutura, tem dois carbonos, tá? Et, a estrutura OH de álcool só tem ligações simples, então et só tem ligações simples an, e no final ol de álcool, então etanol. Beleza? Então, se liga aí que a gente utiliza muito o etanol, tanto para combustível quanto no combate ao coronavírus, que hoje é muito conhecido, tá? Que é também conhecido álcool etílico. Metanol e álcool etílico é o mesmo álcool, só que álcool etílico é uma nomenclatura antiga, tá bom? Esse metanol é muito encontrado nesse álcool combustível como contaminante. Por isso que a gente não usa o etanol de posto, não pega o etanol de posto e dilui para 70%, o etanol de posto é 96%, tá? Volume, e a gente poderia pegar ele e diluir para 70% e aí ajudar a combater o coronavírus. Porém, no álcool combustível tem muito metanol, que é uma substância bastante tóxica que pode causar a cegueira ou mesmo a morte, mesmo em quantidades pequenas, tá bom? Como no caso aí é em ppm. Isso é o motivo da gente não poder utilizar através de diluição o álcool combustível no combate ao coronavírus, beleza? Então, para a gente treinar um pouquinho mais,
como pegar essa molécula aí, que vocês estão cansados de contar cadeias carbônicas, acredito eu. Então eu vou logo numerar aqui, ó, carbono 1, 2 e 3, né? C3 carbonos, a gente já sabe que eu acabei de falar, que é o prop, tá? Prop. Só tem ligações simples, então é an, no caso aí já vai ficando aí, ó, propan, certo? Ah, professor, mas agora o H está no carbono do meio, no carbono 2. Eu tenho que indicar onde é que esse OH está, se ele está na ponta, nos carbonos 1, né, no carbono 1, ou no carbono do meio, que é o 2. Então eu tenho que colocar aqui, ó, no carbono 2, tem uma função álcool que é, no final, ol. Então ficaria o nome aqui, ó, propan-2-ol dessa molécula. Ou você pode encontrar também 2-propanol com 2 na frente, tá? Que é a nomenclatura antiga, mas a gente também considera certo porque dá para entender perfeitamente. Ou você encontra propan-2-ol ou 2-propanol. Só mais um detalhe, tá? Eu trouxe essa molécula aqui para a gente observar que aqui quem manda na contagem, na numeração dos carbonos é o OH, certo? Nas funções oxigenadas quem manda é o OH. Se lembra que no hidrocarboneto lá alcânico só tem ligações simples, quem manda é a ramificação. Depois que passa a ter insaturação, ou seja, ligações duplas e triplas, quem manda é essa insaturação, certo? E já nas funções orgânicas quem manda é o OH, beleza? Nesse caso aqui, ó, a gente vai contar a partir desse carbono, porque dá menor número a hidroxila. Certo? Então essa aqui estaria correta. A ramificação não está mandando em nada aqui. Quem manda é a hidroxila, o OH. Beleza, pessoal? Então aqui ó, ficaria no nome simplesmente 4-metil. No carbono 4 tem uma ramificação metil. Pentan, porque tem 5 ligações simples. 2-ol, porque o hidroxila está no carbono 2. Beleza? Simples, 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 simples. Segue a mesma estrutura, a mesma lógica das funções de hidrocarbonetos, mudando somente o que? O ol. Para finalizar e fixar tudo, aqui eu já fiz aqui já trouxe essa molécula com bastante ramificações já para a gente fixar mais ainda esse assunto. Então, você pode ver aqui, ó, que eu já botei a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7, então é um EPT. Mas a gente também tem que considerar a questão das ramificações. Aqui no caso tem um metil aqui, no carbono 2, no carbono 5 também tem outro metil, e no carbono 4 tem um etil, 2 carbonos etil, tá? Vocês devem estar lembrados que quando é uma ramificação, o final é il, né? Então, como é que ficaria essa nomenclatura? Primeiramente as ramificações na ordem alfabética, então 4 etil, 2, 5 dimetil, heptan, porque só tem ligações simples, 3, no carbono 3 aqui, ó, tá o meu OH, então ol. Vocês vão poder encontrar com essa diferença aqui, ó, com o 3 aqui na frente, tá? Aqui está o 3 no meio e aqui está o 3 na frente. A certa é essa aqui em azul, mas nada impede de você escrever dessa maneira, eu vou considerar, tá? E vocês vão encontrar em provas de vestibulares assim também, beleza, pessoal? Tranquilo. E existem umas classificações para esses álcools, tá certo? Qual seriam essas classificações? Primeiro, monoálcool, diálcool ou triálcools. Você vai ver como é simples. Monoálcool, pessoal, são aquelas moléculas que tem somente um OH, certo? Tá aqui, ó, OH. Só tem um OH. Ah, professor, e tem outros álcools que tem mais de um? Tem sim. A gente chama de diálcools. Quando a gente for fazer a nomenclatura, de vez de só colocar ol, nos diálcools a gente fala diol. Se for triálcools, triol. Quando tem muitos, é um poliálcool, tá? Mas aí, ó, existe várias moléculas que a gente usa no dia a dia que utiliza álcools e poliálcools, tá? Tem vários OH. Aqui, ó, trióis, dióis e monoálcools, beleza? Ou monóis. Outra classificação é a posição da hidroxila. Tem álcool primário. Álcool primário, gente, está ligado a carbonos primários. Está aqui, ó. Esse carbono aqui é primário porque só está ligado a um carbono. E esse a hidroxila está ligado a ele, então é um álcool primário. O álcool secundário, logicamente, o nome já está dizendo, é um álcool que a sua hidroxila está ligado a um carbono secundário. Esse carbono está ligado a esse e a esse. Está ligado a 2 carbonos. Então, o carbono é secundário, o álcool é secundário, certo? Então aqui, ó, álcool terciário, logicamente, é porque o carbono que o OH está ligado é um carbono terciário. Isso aqui, ó, 1, 2, 3 ligações carbono-carbono. Então é um álcool terciário, tá certo? Essas classificações simples, de fácil de você
lembrar. Então, pessoal, outra informação bastante importante dos álcools são as propriedades, tá certo? Veja bem, os álcools eles têm um OH, como a gente já viu, ele tem pontos de fusão e de ebulição bastante altos em relação aos hidrocarbonetos, porque ele tem forças intermoleculares maiores. Ele apresenta uma polaridade entre o oxigênio e o hidrogênio aqui, porque o oxigênio ele é eletronegativo, ele puxa para si a nuvem eletrônica, ele fica com uma carga negativa maior sobre ele, e aqui logicamente ele puxa essa nuvem eletrônica do hidrogênio e do carbono, ficando tanto o carbono quanto o hidrogênio com cargas positivas enquanto o oxigênio negativo. Isso cria polaridade na molécula e ele consegue fazer ligações polares bem mais fortes, tá? Ligações de hidrogênio. Mas a gente não pode descartar essa parte aqui apolar, tá certo? Ou seja, isso é o que faz o álcool interagir, se misturar com a gasolina e também com a água, porque essa parte aqui, ó, é apolar, ele interage melhor com a gasolina a partir, ó, por causa dessa parte aqui, e interage com a água por causa dessa outra parte aqui polar, beleza? O estado de agregação. Em condições ambientes, os monoálcools com até 12 carbonos, ele está no estado líquido, tá certo? Os demais são sólidos, ou seja, o etanol, vocês sabem, só tem 2 carbonos, ele não está no estado líquido. O álcool isopropílico, que é o propanol, ele é usado muito para limpar tela de computador, de televisão, né, desses aparelhos eletrônicos. Ele tem 3 carbonos na sua estrutura, mas se você pegar uma molécula com mais de 12, significa que a partir de 12 eles já são sólidos, tá bom? Os poliálcools, a partir de 5, eles na cadeia são líquidos, tá? Vamos lá, densidade. A grande maioria dos álcools, principalmente os monoálcools, etanol, metanol, propanol, ele tem a densidade menor que a da água, menor que 1. Certo? E reatividade. Você lembra que eu falei aqui da polaridade, que aqui o oxigênio vai ficar parcialmente negativo, enquanto o hidrogênio e o carbono vai ficar parcialmente positivo? Então isso vai dar uma reatividade bem maior aos álcools em relação aos hidrocarbonetos e outras moléculas. Ele vai ter uma polaridade, ele vai conseguir interagir, ou seja, ele fica propício a um ataque nucleofílico nesse carbono e um ataque eletrofílico no oxigênio, ou também ionização, perdendo esse hidrogênio aqui, beleza? Então, e a solubilidade, como eu já tinha falado a vocês, a solubilidade tem a ver com a polaridade, né? Dela ser substâncias apolar ou polar. O álcool interage com as duas substâncias. Por exemplo, a gasolina, ela é apolar, mas ela interage, se mistura muito bem. Você sabe disso, que a gasolina hoje vendida, 27% é de etanol na gasolina, né? Então, você vê lá uma única fase, uma solução homogênea, porque eles se misturam bem. E se você pegar o álcool e misturar na água, ela também mistura, porque a água é polar e o álcool nessa parte aqui é polar. Então ela consegue interagir com o álcool muito bem também. Certo? Então pessoal, com isso a gente finaliza a aula de álcool. Tá certo? A próxima aula vai ser fenol. Espero que vocês tenham entendido, compreendido o assunto. Qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas. Tá? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beleza?